absorver e eliminar aquele álcool. Para vocês terem uma ideia, cada um de vocês nasce com uma quantidade de células no cérebro, chama neurônios. É o que faz você pensar, o que faz gesticular, dar risada, enfim, tudo o que você pensar em fazer, os neurônios estão colaborando. Então, se você for mexer o dedão do pé, você já gastou neurônios. E à medida que a pessoa vai bebendo, ela vai consumindo exageradamente esses neurônios, ao ponto que ela vai ficar um deficiente, ou seja, ela vai ter um raciocínio retardado, um reflexo lento, sabe? Começa por aí. Aí ele vai ter problemas de várias etiologias. Ele vai ter problema de insônia, ele vai ter problema de irritabilidade, tudo pela consequência da ação do álcool no organismo, no cérebro dele, no sistema nervoso central. Então, o álcool é um grande inimigo e nós às vezes pensamos que ele é sinônimo de alegria, porque todas as confraternizações, todas as reuniões, as pessoas acabam utilizando desta droga para poder se livrar da sua timidez, dizendo, o álcool, ele é um desinibidor, ele vai me deixar mais alegre, mais contente. Desculpa. Mas é errado. O álcool, ele te tira o centro de censura, ele atua no cérebro da pessoa, tirando a censura dela. Por isso que ela não pode mais pensar, mas eu me sinto desinibido. Mentira, porque ela não tem a censura sobre ela. A partir do momento que ela não tem a censura sobre ela, então ela vai contar a piada de mau gosto, ela vai cantar a mulher do colega do lado, ela vai fazer todas aquelas coisas que você naturalmente não fazia. E eu tenho certeza que vocês observam isso, principalmente as crianças, os adolescentes, quando vão em uma festa, sabem quando um está um pouco mais alto e outro não. E nós adultos já podemos também ter uma grande ideia disso daí, porque nós sabemos que o álcool é um grande problema. E é um caso antigo, há mais de 2.000 anos atrás aí o álcool já existia. O álcool já existia bem mais de 2.000 anos atrás. E a própria Bíblia menciona o álcool em Provérbios. Eu costumo de vez em quando ler a Bíblia, então quem lê a Bíblia em Provérbios sabe que o álcool é mencionado ali, que quem faz uso disso acaba sempre na sarjeta, acaba sempre sendo uma pessoa marginalizada, porque quem bebe não tem moral, perde a dignidade, né? Nós costumamos dizer o seguinte, que quem bebe tem 3 fases: a fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco. Eu vou dizer para vocês a fase do macaco, é quando o cara bebe, fica todo contentão, quer dançar, quer falar, quer ir, não vai lá com uma piadinha, né? Aquela coisa toda, é a fase do macaco. Aí depois tem a fase do leão, aquele cara que toma um pouquinho demais, ele fica com o leão regalado assim, o que foi? O que quer? Ele quer brigar. Sempre apanha, mas quer brigar. Depois tem a fase do porco, que é a hora que o cara se debruça na mesa, vomita, mija, cai ali, dorme ali, entendeu? Ou então aquele que anda por aí na rua todo maltrapilho, mal cheiroso, tomando as suas cachaças, né? Por aí, essa é a fase do porco, já é a fase do bem dependente. Sabe aquele sujeito que tem o pé inchado, que a gente fala pé em cana, né? Os caras que têm inchado, é a gota, porque é uma doença que é desenvolvida pelo uso e abuso do álcool. Aquele que tem aqueles cotovelos assim, inchados também, aquela bola assim, no cotovelo, a gente fala cotovelo de boteco, escorado no boteco o tempo todo. Aquilo lá, em consequência do uso da luz do álcool, desenvolve uma doença que chama gota e acaba inchando as juntas. Então, o álcool, ele é causador de todo tipo de problema. Perde a família, perde o trabalho, perde a moral e perde a própria vida. Perde inclusive a salvação, porque quem bebe não tem noção do seu caso, que o vício perde a censura. Então, acaba às vezes adquirindo problemas de nível, até de doenças, fora das outras doenças sexualmente transmissíveis, porque não tem noção que o cara acaba saindo com qualquer um, fazendo relação sem preservativo, aquela coisa toda, e acaba adquirindo doenças. Eu sei que a faixa etária é de 10 anos, mas eu não estou falando de uma novidade
Entendeu? A televisão está aí, nós falamos do vento da arte, nós estamos falando em arte, né? Estamos falando mais abertamente sobre a sexualidade, mas estamos esquecendo uma coisa também importantíssima, que é falar sobre a droga. Que é falar sobre a coisa que estraga a adolescência. Então o álcool é droga. Falamos sobre o álcool, vamos falar sobre o cigarro. A gente vai dar um xarope, fala, toma que gostoso, filhinho, toma um xarope. Está induzindo a criança a tomar o xarope pelo sabor do xarope, não pelo fim terapêutico que ele tem. Então, a pessoa está tomando o remédio pelo prazer que ele ocasiona, não porque ele vai me tirar a dor. Então, vocês têm que saber o seguinte, que todo remédio, ele tem um fim de curar um problema, uma lesão. E ele só pode ser ministrado pelo médico. Eu sei que nós utilizamos remédios sem receita médica, mas são remédios simples, como a S, né? De repente um purgante, alguma coisa assim, mas não um remédio que nós sabemos que tem aquela taxinha assim, aquela coisinha vermelhinha escrita que pode causar dependência física ou psíquica, sujeita a retenção, aquelas coisas todas, ou a tarja preta. Esses remédios tem que tomar cuidado, esses remédios matam. Ok? Bom, como eu disse, eu vou voltar, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu agradeço a atenção de vocês. Não é para sair não, viu? Eu agradeço a atenção de vocês. Quero agradecer ao diretor do colégio, o professor José Leite, que possibilitou esse nosso encontro. Quero agradecer a atenção de todos os professores que estão aqui conosco e principalmente a Deus. E pedir a Ele que abençoe a vida de vocês para que vocês não venham ter contato com esse tipo de problema. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Meu nome é Alberto de Almeida Filho. Eu pertenço a uma instituição filantrópica de Cascavel, que chama-se Fundação Lar dos Meninos, que abriga e recupera menores viciados em uso de droga. Inalantes, são as colas de sapateiro, crack, cocaína, maconha, álcool, essas drogas todas aí. E em detrimento do meu trabalho, já há algum tempo, observando a falta de um programa de prevenção, nós criamos um programa que chama-se Droga Se Fosse Bom Não Seria Droga. A mola propulsora desse programa, desse projeto, é o livro que eu escrevi, compactando a minha experiência e a experiência de outros autores, que chama-se Droga Se Fosse Bom Não Seria Droga. Esse programa tem apoio do Conselho Municipal de Entorpecentes, tem apoio do Conselho Tutelar de Cascavel, do Núcleo Regional de Ensino e dos colégios que nós visitamos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por nos oportunizar este encontro, ao diretor José Leite, aos demais professores que estão presentes, e vamos começar então com o nosso debate. Eu falo debate porque eu gostaria que vocês participassem. Quando eu perguntar se vocês entenderam e se tem alguma pergunta a fazer, por gentileza, manifestem-se. Porque eu sei que às vezes o que eu vou dizer não vai de encontro com a curiosidade de vocês, com a necessidade de saber de vocês. Nós temos toda uma gama de conhecimento, mas às vezes aqui você quer saber de uma coisinha só que passa desapercebido, até mesmo pela falta de tempo. Tá ok? Então vamos lá. Droga. O que é droga? Droga é toda substância capaz, quando introduzida no organismo vivo, capaz de modificar uma ou mais função do organismo. Então vejamos bem, quando o nosso time de futebol perde, nós costumamos dizer droga. Quando a gente tropeça, a gente fala droga. Quando briga com o namorado, diz droga. Bom, não é significado de coisa boa, não é verdade? Droga é sinônimo de coisa ruim, chata, de baixa qualidade. Então, por isso, o título do livro e do programa, do projeto, que é Droga, se fosse bom, não seria droga. Porque ninguém te convida para fumar um baseado de bombom. Ninguém te convida para tomar um copo de pudim, né?
Porque a droga é a droga. Não é bom droga. Se fosse bom ia ter outro nome, não ia ser droga. Então daí o nome do projeto. Muito bem, as drogas, elas são psicotrópicas. O que são drogas psicotrópicas? São drogas que ativam no psique e no físico, né? Então, ela tem tropismo pelo cérebro, pela mente. Então, psico é mente, trópico é ação sobre. Então, por isso é psicotrópica, tem ação sobre a mente. Ok? Bom, assim nós temos então as drogas psicotrópicas. E elas se dividem em grupos. Os depressores, as drogas que deprimem o sistema nervoso central, são o álcool, os solventes, os inalantes, os sedativos, os tranquilizantes e os opiáceos. Opiáceos porque são derivados do ópio, tá? Depois então nós temos os estimulantes, que são as drogas que atuam no sistema nervoso central estimulando. Bom, a cocaína é uma, a anfetamina é outra e a codeína é outra. Nós vamos falar droga por droga na sequência. Depois nós temos as drogas perturbadoras, despersonalizadoras. São as drogas que modificam a conduta do indivíduo a nível de personalidade. Ele, sem a droga, comumente ele seria uma pessoa comum, olha que redundância, uma pessoa calma, digamos, como você está. Se ele introduzir, se ele ingerir essa droga, ele vai ter uma mudança nos seus hábitos, o que vai caracterizar uma despersonalização. Ok? Bom, nós vamos falar então sobre a droga, uma das drogas mais consumidas após o tabaco. Porque quer queiram ou não, o cigarro é uma droga, certo? Considerada pela Organização Mundial de Saúde como droga, porque contém uma substância estimulante do sistema nervoso central, que é a nicotina, dentre outras porcarias mais que nós vamos discutir aqui. Bom, nós vamos falar do álcool, que é uma droga depressora do sistema nervoso central. Muitos podem se questionar, principalmente os mais adultos, mas como é que o álcool é uma droga depressora? Se a pessoa quando bebe fica rindo, fala mais, fica desinibida, mas não é isso. O que ocorre é que o álcool, ele atua sobre o sistema nervoso central, deprimindo o centro de censura, de modo que você passa a não ter censura do que você faz. Aí então você se sente desinibido, porque se você estivesse são, você não iria contar aquela piada, você não iria abordar tal garota daquela forma. Vocês estão entendendo? Estão? Sim. Perfeito. Então, o álcool, ele começa a atuar no sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo se sinta desinibido, mas na realidade ele perdeu foi a censura. Por isso ele ficou mais à vontade. Se ele tivesse ainda com o centro de censura dele, ele teria estado da mesma forma que entrou, com a mesma postura, com a mesma impostação de voz, com a mesma fala, sem precisar emaranhar as palavras, etc. O álcool tem sido um grande problema nas famílias de todo mundo. No nosso país nós temos 1.500.000 consumidores de álcool. Desses, 150.000 vão desenvolver qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de problema com o álcool. O álcool tem sido um grande problema nas empresas, responsáveis por 75% dos acidentes ocorridos em empresas. O responsável desses acidentes é o álcool. O álcool é responsável por quase 60% do rompimento conjugal, das separações conjugais. É comum numa delegacia de mulher, numa segunda-feira, ter um aumento de ocorrência policial em detrimento do uso e abuso do álcool.
O indivíduo, já de ressaca, por ter começado a usar o álcool já na quinta ou sexta-feira, no domingo a esposa vai dizer alguma coisa para ele, ele arrebenta ela de pau e vai parar na delegacia. Além de todos os problemas que o álcool ocasiona no físico, ele destrói a integridade moral, ele destrói a integridade espiritual do indivíduo, que acaba sendo uma pessoa que não vale para nada. Ninguém confia em quem bebe. Vocês, as moças, quando vão a algum baile, um rapaz vem tirá-la para dançar, se estiver cheirando a cachaça, será que é bom? Será que é gostoso namorar um cara que anda cambaleando na rua de bêbado? Será que ele será um bom pai? Essas coisas que temos que se questionar. Será que isso que eu estou fazendo, de repente você que bebe, ou está iniciando a carreira, está começando a bebericar um pouquinho, isso não faz mal? Isso aqui, dois copinhos de cerveja não vai me fazer mal? Certamente que não. Se houvesse um espaço bem distante entre uma dose ou outra. Mas o que ocorre é que você começa com um copo de cerveja, daqui a pouco você vai para uma cerveja, depois vai para 2 cervejas, 3 cervejas, quando você vê, você está bêbado. Ah, mas como? Bom, sabe por quê? É que você desenvolve a tolerância. O teu organismo, ele metaboliza mais rapidamente o álcool. Aí então, você quando bebia aqueles 2 copos de cerveja, tinha aquela sensação de prazer, aquela sensação de desinibição. Com o tempo, você vai adquirindo a tolerância pelo álcool e o seu organismo vai exigindo uma maior quantidade para você ter aquela mesma sensação. Porque tudo é química, não é? Então o nosso cérebro é química. A química do cérebro se acostuma com aquele componente que é o álcool. E você precisa de mais. Aí então você já passa a ter os sintomas negativos, né? Que é a irritabilidade, a agressividade, a falta no trabalho, o desdenho com o seu corpo, a nível de roupa, né? A nível de pintura para as moças, para os rapazes se barbear, aquela coisa toda que é comum nós vermos nas pessoas alcoolistas. Então o álcool, além dele gerar todo um problema sócio, econômico e espiritual, ele acaba com o indivíduo tornando-o um marginal, porque ninguém vai querer mais aquela pessoa como amigo. Ela passa a ser então marginalizada. E ele, ao se ver marginalizado, passa a consumir então mais ainda para esquecer que bebe. Então esse é um problema do álcool. E quando o indivíduo bebe com uma certa frequência, ele acaba acarretando problemas físicos a nível cerebral e físico. É comum os alcoólatras desenvolverem problemas de gota. Quem é que já não viu uma pessoa com os pés bem inchados nas juntas? Ou então com o cotovelo inchado, né? Que a gente costuma dizer que é cotovelo, que é calo de boteco, de tanto ficar com o cotovelo no balcão para beber. Então esse indivíduo já está no estágio alto do alcoolismo, já está desenvolvendo uns sintomas negativos. Aí então ele começa a fazer fissuras pelo esôfago, pelo estômago, úlceras no intestino, no duodeno, até então a cirrose. Quando a pessoa bebe, o fígado incha para poder trabalhar mais rapidamente e eliminar o álcool, porque nosso organismo não foi feito para o álcool. Então ele quer depressa jogar fora o álcool, então ele trabalha rápido demais, aí ele incha. Então aquelas gordurinhas que normalmente o fígado iria queimar, e outros processos mais que acontecem nesse órgão, ele acaba formando fissuras, acaba formando rachaduras
e ele fibra, aí ele desincha. Aí ele bebe outro pó, ele incha outra vez. Aí ele faz outra fissurinha, assim vai indo, formando a cirrose, até que ele endurece totalmente e perde todas as suas funções, levando o indivíduo à morte. Ele faz a cirrose hepática, a barriga fica aquela barriga d'água, o pessoal fala, né? Que fica aquela barrigona. O cara é um bracinho bem fininho, aquela puta barrigona assim. Então é a barriga d'água dos alcoólatras. Fora problemas todos de família, como eu falei, inclusive a impotência sexual, né? O álcool atua sobre os hormônios, faz com que o indivíduo seja uma pessoa sem nenhuma reação nessa área. E as moças, adianta o ciclo menstrual, faz com que acabe entrando na menopausa com maior rapidez e acaba tendo os mesmos problemas que o homem, a impotência. E outros problemas mais. É comum, nós sabemos disso, quando a pessoa bebe demais, não perde o centro de censura? Perde. Bom, então se tiver para lá de Marrakech, vai sair com qualquer neguinho aí, não sabe nem com quem saiu. Existem relatos de pessoas que falam, olha, quando eu acordei eu levei um susto, eu nunca tinha visto aquela pessoa, ela estava do meu lado. Pior, estava nua. Bom, depois de certo tempo fiz exame e eu estava com AIDS. Então, por 5, 10, 20 minutos de um prazer, entre aspas, você estraga uma vida de 50, 40 anos que poderia ser saudável, produzir muito, amar bastante, a troco apenas de alguns copos de bebida. Esse é o álcool. Bom, nós então vamos falar... Ah tá, eu quero lembrar de vocês, só um detalhe, eu me esqueci. É uma brincadeirinha. Tem 3 bichos que imitam os alcoolistas, que é o macaco, o leão e o porco. O macaco é quando o indivíduo bebe e começa a contar piada, falar demais, vai na mesa do um, vai na mesa do outro, fica contente, dá risada, aquela coisa toda. Esse é o macaco. Depois então vem o leão, que é quando o álcool já atingiu uma área maior do cérebro, ele começa então a ficar agressivo, né? Aí ele arruma encrenca por qualquer coisa, sabe? Sempre apanha, mas arruma encrenca por qualquer coisa. Porque já está bêbado mesmo, já viu bêbado bater em alguém? Muito bem, essa é a fase do leão. Depois tem a fase do porco, que é a fase que o indivíduo bebe, depois que bebeu bastante, ele debruça na mesa e vomita, faz xixi, faz tudo ali. Então, essa é a fase do porco. É aqueles carinha que fica caído na rua também, todo sujo, fedorento. Infelizmente é um quadro e ele existe, e essa comparação vem a calhar. Bom, era isso que eu queria dizer. Bom, depois nós temos os sedativos e os calmantes. Os sedativos, todo mundo sabe que são aqueles remédios para dormir, remédios para convulsão, remédios para problemas de epilepsia, remédios que normalmente vão encontrar em casa, ou se não na casa de vocês, na casa de uma tia, na casa de um cunhado, pode ocorrer. E esses remédios são drogas legais. Por que são drogas legais? Porque são vendidas legalmente nas farmácias através de receita, que muitas vezes nem de receita precisa, porque os farmacêuticos não pensam no que estão fazendo e acabam vendendo esses produtos sem receita. E o indivíduo toma com bebida alcoólica para ficar grogue, né, como diz, para ficar ligadão, e acaba tendo às vezes coma, parada cardiorrespiratória, tendo problemas graves de saúde, em detrimento de usar remédios sem prescrição médica, principalmente com o fim de se drogar. Então os calmantes servem sim para serem ministrados por um psiquiatra, para a pessoa que está doente e comedidamente. E inclusive essa pessoa não pode beber, tem que se abster de álcool, porque um potencializa o outro, ou seja, aumenta a ação do outro. Os calmantes atuam sobre os músculos lisos. Então, os músculos do pulmão são músculos lisos. Portanto, a pessoa quando bebe um calmante desse, quando toma um calmante,
ela tem a respiração diminuída, às vezes até comprometida. E se ela bebe ou toma em demasia esse tipo de medicamento, ela pode ter uma parada respiratória e morrer, e ela acorda lá, tem um velhinho de barba, ela nem sabe por que morreu. Muitos artistas morreram por uso desses medicamentos. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Até aí? Não? Então tá bom. Bom, depois nós temos os solventes, os inalantes, que são éter, benzina, esmalte, fluido de isqueiro, cola de sapateiro, lança-perfume e cheirinho da loló. Esse cheirinho da loló não é uma piada, não, existe sim. O pessoal faz uma composição com alguns componentes químicos e dá-se então o cheirinho da loló, que tem um mesmo efeito que o lança-perfume. Essas são drogas depressoras. Nós vamos falar sobre a cola de sapateiro. Vocês já ouviram falar em cola de sapateiro, não ouviram? Ouviram, né? Muito bem. É um problema que tem do Apacachuí, no nosso país, pelos meninos de rua. É muito usado pelos meninos de rua. A garotada usa a cola de sapateiro porque dizem que tira a fome. E depois acabam se viciando e nem é mais para tirar a fome, daí já é mais para manutenção do próprio vício. A cola de sapateiro tem um componente, como os demais dessa origem, que é o tolueno, capaz de entorpecer, inebriar. Então, o indivíduo, quando utiliza, ele sente uma sensação de euforia inicialmente, mas depois uma total apatia, uma certa agressividade, um andar desconcertado, convulsões, pega a noção do tempo e do lugar onde está e acaba tendo parada respiratória em detrimento do uso desse componente químico que é a cola de sapateiro. Alguma pergunta? Não temos nenhuma pergunta e ninguém quer saber nada sobre a cola de sapateiro? Ah, então tá. Olha, não é só a cola de sapateiro, é o thinner, que é um solvente, é um outro componente que tem no mercado, mas que eu prefiro não mencionar, porque quanto menos nomes comerciais vocês saberem, melhor. De qualquer forma, esse tipo de uso de droga é condenável e a pessoa adquire várias lesões cerebrais e físicas. Certo? Está todo mundo entendendo, né? Eu espero. Bom, os opiáceos, que também são depressores. Quem é que conhece elixir paregórico? Pô, ninguém conhece elixir paregórico aqui? Pô, é uma coisa muito utilizada antigamente, né? As mamães usavam e usam com as crianças que têm cólica, e algumas moças utilizam também naqueles períodos, porque é um remédio que combate as cólicas. Ele é anti-espamódico, ele combate as cólicas. Então, esse remédio, ele é um derivado do ópio. Ele é um derivado do ópio. Por favor, vocês querem prestar atenção? Senão o coleguinha do lado não vai ouvir, tá? Ele é um derivado do ópio e é uma droga, mas tem um fim medicinal. Qual é o fim dele? É fazer um tratamento para as pessoas que têm cólica ou bebês que têm cólica. Agora, algumas pessoas pegam e bebem 2, 3 frascos de remédio, acabam tendo uma reação adversa, uma reação contrária, que é o efeito colateral, que é tontura, sonolência, né? O andar desconcertado, sensação de estar inebriado, com doses mais fortes até coma e a morte. Mas ele acha que aquilo é bom, foi induzido por um colega, enfim, acaba utilizando e acontece isso. O ópio, gente, ele é derivado de uma planta, de uma papoula originária do Oriente Médio, e ele chama-se Papaver sonífero. Nome engraçado, né?
é uma papolinha que da próxima vez que a gente estiver aqui, a gente vai mostrar as transparências de todas essas drogas que nós estamos mencionando aqui, para vocês poderem identificar. Ela tem efeito medicinal, porém, em alguns casos, é usada como droga. No caso derivada do ópio, a morfina, que é usada como anestésico, muito usado durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi proibido o uso, atualmente é proibido, mas no mercado negro e nos laboratórios do mercado negro ela continua sendo fabricada e vendida. A heroína, que é 1000 vezes mais forte do que a morfina, por isso o nome heroína, porque é uma droga devastadora. Existe até um filme que chama-se, para quem tiver vídeo e quiser na locadora, deve ter aqui, é Cristiane F. Drogada e Prostituída. Esse filme relata a vida de uma adolescente que se envolveu com drogas. É muito interessante, fala toda a questão da heroína. A heroína ela pode ser fumada, injetada e aspirada. E o efeito dela é devastador. Num prazo de 2, 3 meses de uso, o indivíduo consegue ficar subnutrido, cronicamente, ficar até conseguir morrer. Porque morre. Porque ele vive em função da droga daí. O físico dele precisa tanto da droga, a dependência física é tão grande, que é como se precisasse da água, como se precisasse das vitaminas do dia a dia que nós usamos. Então ele passa a usar a droga por necessidade física, é dependência física muito forte. E quando a pessoa deixa de usar a heroína, ele passa a ter, na síndrome de abstinência, síndrome de abstinência é um conjunto de reações que o organismo tem pela falta do uso daquele componente químico que ele costumava usar. Então ele começa a ter, no caso da heroína, diarreia interminável, sudorese interminável, cólicas, então nem se fale, alucinações, convulsões. É horrível. No livro Droga, se fosse bom não seria droga, tem um depoimento de um indivíduo que largou do vício e na fase que ele deixou de usar até a fase que ele teve assistência psiquiátrica, ele teve todos esses sintomas, realmente é degradante. Então nós falamos sobre o ópio. Bom, quem é que de vocês sabe o que é overdose? Ou já ouviu falar de overdose? Bom, overdose, já como diz o nome, é uma dose maior, né? Uma dose excessiva de algum componente, no caso da droga que estava se usando, né? Eu queria que vocês soubessem que a overdose pode se instalar, vocês podem fazer overdose, uma dose mínima de droga qualquer. Não é a quantidade excessiva da droga, e sim o seu organismo para aquela droga que foi fraco, digamos assim, para vocês poderem entender melhor. Um colega, digamos, pode tomar alegoricamente 2 copos de cerveja e você com meio copo de cerveja fica bêbada ou bêbado. Diz assim, como é que aquele indivíduo bebe mais que eu? É que o organismo dele tem um outro metabolismo, porque ninguém é igual a ninguém. Vocês sabem que todo mundo tem uma digital, isso significa realmente que somos diferentes. Então, nenhum de nós pode dizer, porque o fulano faz, eu vou fazer também. Você pode fazer e morrer. Por um simples experimentar de uma droga qualquer, você pode acabar no cemitério. Se não ter consequências mais terríveis, o que é de ficar no estado vegetativo, né? Apenas vivo, mantido por aparelhos respiratórios, ou então quando sobrevive com sequelas, fica meio retardado, né? Ou então aleijado porque teve derrame e está andando torto. Pensem nisso. A droga não é a quantidade, é a condição do seu organismo naquele momento em que você a ingeriu. E pode ser uma quantidade bem pequena. Agora nós vamos falar então... alguma pergunta? Pois não. Bom, eu só ouvi cocaína e Coca-Cola, vou deduzir.
Você deve ter me perguntado se na Coca-Cola tem cocaína, não é isso? Então tá, quando a Coca-Cola foi criada, tinha realmente uma quantidade de cocaína. Mas depois, as autoridades fizeram com que a empresa que comercializava retirasse aquela substância e a substituísse. E ela substituiu. A Coca hoje tem cafeína. É uma quantidade bem pequena, mas tem cafeína. Por isso o desejo, às vezes, de determinadas pessoas, mais impulsivo para tomar Coca-Cola. Às vezes a gente chega num bar com vontade de tomar Guaraná e fala Coca-Cola, não é verdade? Então é um marketing da empresa. Infelizmente, eles utilizam sim e usam cafeína. Agora a cafeína não está presente só na Coca-Cola. A cafeína está presente na maior parte dos refrigerantes. Tá? Então, ela está no Guaraná, ela está na Coca-Cola, ela está na Fanta, porque faz parte da composição desses refrigerantes ter esse componente. Ou seja, esse sal tem que estar naquela fórmula para surtir o efeito final, o desejo final do produto, que é o bem-estar, entre aspas. Conseguiu entender? Então eles colocam isso porque é gostoso, porque refrigera, é gostoso porque é bom, mas é gostoso porque vicia também. Entendeu? Dá aquela leve sensação de prazer, que é questionável. Por isso muitas pessoas não tomam refrigerante, tomam só suco. É o que é indicado. Alguma pergunta a mais? Pois não. Como? O café. O café também é droga, sem dúvida alguma, cafeína. É que nós, tradicionalmente, somos criados com esse hábito. Então, nosso organismo, ele já criou uma dependência, né? Por favor, uma dependência relativa com relação a isso. Existem pessoas que quando não tomam cafezinho tem dor de cabeça, outros não conseguem abrir o seu dia se não tomar um cafezinho, Deus me livre, quebra o pau, tem que tomar cafezinho. E o café realmente é gostoso, né? Quem é que não gosta de tomar um cafezinho de manhã? Eu também gosto. É uma cultura, né? Até. É como os gaúchos tomam o chimarrão, o café é similar, né? Então o café, ele tem a cafeína. Ele também causa dependência. Mas não é no grau que causa o álcool, não é no grau que causa outras drogas mais. Alguma outra pergunta? Nenhuma outra pergunta? Pois não. Não é que sente necessidade de tomar café todo dia. Ocorre o seguinte, o fumante, ele fuma por quê? Porque gosta de fumaça? De monóxido de carbono? Pô, então vamos instalar a boca ali no carro, né, no escapamento do carro, que vai fumar do mesmo jeito. Veja bem, se vocês tivessem que fumar, se fumar fosse bom, quando uma pessoa iria para o hospital, ou vai para o hospital, o médico não põe a máscara de monóxido de carbono, a máscara de charuto ali na boca, vai viver e bota a máscara ali, não, vai dar oxigênio para a pessoa, não é verdade? Então, o indivíduo fuma porque ele busca um prazer, por vários motivos. O adolescente fuma porque o colega fuma, ele nem sabe porque está fumando. Ele viu o outro fumar lá, vou fumar também, está na moda, né? Está na onda. Aí ele fuma. Às vezes ele fuma para ser aceito no grupo que ele está lá, porque aquele grupinho fuma, se ele não fumar ele não vai ser aceito, ele vai ser careta. E careta não é aceito no grupo. Então, fumar, esse prazer do cigarro, sabe por quê? É porque tem a nicotina, que é um estimulante, é uma droga estimulante. Então, quando o indivíduo fuma, ele aspira, ele inala aquela fumaça, que em contato com a rede sanguínea vai até o cérebro e provoca aquela sensação rápida de prazer. Mas esse casamento dura pouco tempo, depois começa a aparecer o pigarro, a falta de ar, o fedor que é o cigarro, os dentes amarelados, o bolso que você começa a gastar, e a própria sociedade, nas campanhas de esclarecimento, começam, já está evidente isso, o repúdio contra essa droga que é o cigarro. Então é questionável. Por que o indivíduo, quando toma café, ele fuma? É porque o café também tem a cafeína, que é estimulante. Então ele toma cafeína e fica excitado.
vai acender um cigarro para se acalmar. Ao contrário, ele jogou mais estímulo para o cérebro dele. Existem pessoas que não conseguem trabalhar se não fumarem. Depois então nós vamos falar sobre o cigarro. Alguma outra pergunta? Ninguém tem pergunta mais? Eu respondi você ou não? Tá bom? Entendeu? Que é pelo prazer, entre aspas, que ocasiona os dois componentes, as duas químicas que são estimulantes do cérebro. Alguma mais? Não? Então vamos falar sobre um estimulante muito conhecido e divulgado, que é a cocaína. Vocês já ouviram falar da cocaína, né? Claro, no noticioso, no jornal, no Aqui e Agora, de várias formas já se ouviu falar da cocaína. A cocaína é uma droga originária do Peru e da Bolívia. Ela é um arbusto, e das folhas desse arbusto, através de um processo de laboratório, se consegue chegar à cocaína, ao produto final para o uso de mercado, que é em forma de pó branco, igual a farinha de trigo. Vocês conhecem farinha de trigo, né? Então, é igual a farinha de trigo. Então, o indivíduo, quando usa cocaína, ele usa de várias formas. Aspirando, injetando ou fumando. Aspirando, ele aspira pelo nariz o pó da cocaína, que em contato com a mucosa nasal, com a membrana do pulmão, entra na corrente sanguínea e em 10 segundos, ou mais, 30 segundos, está já no cérebro, já está atuando no cérebro. A cocaína tem sido um dos maiores problemas de todos os países, principalmente do Brasil. No nosso país, inclusive, nós temos a cocaína brasileira, que é o EPADU, que dá na Amazônia. O EPADU, ela dá até 3 metros de altura, e os índios fazem todo o processo da base para depois ir para o laboratório. Eles ficam pisando numa vasilha assim a folha da cocaína, eles vão socando a folha de cocaína com querosene, com solventes, formam uma pasta marrom, e essa pasta depois vai para o laboratório dos traficantes, onde ela é refinada com benzina, ácido sulfúrico, éter, acetona, e posta então depois no mercado consumidor. A cocaína, ela é um vício que o elemento, quando começa a utilizá-lo, ele se vicia muito rapidamente, porque você, no seu estado normal, está com seu psique, com a sua mente em equilíbrio, no nível 0, digamos. Mas, como ela é uma droga estimulante, ela tira aparentemente os estados de melancolia, os estados de tristeza, os estados de depressão, né? Quando você fica cabisbaixo, ela tira aquilo momentaneamente. Aí o indivíduo pega, ó, sobe, vai lá pra cima, fica contente, eufórico, falador, os olhos desse tamanho assim, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele dirige melhor, ele fala melhor, ele não consegue parar em lugar nenhum, tem a sua ação motora, fica acelerada, ele gosta de falar, fazer uns gestos demais, é meio que nem eu assim, mas eu não uso, hein? Então, essas pessoas, elas têm problema de depressão. Então, quando ela usa, ela está lá em cima, rapidamente ela também tem a queda. E ultrapassa o seu estado normal, indo então ter uma profunda depressão. Que só uma nova dose de cocaína vai fazer com que ela se sinta bem novamente. Então ela outra vez ingere cocaína. Aí ela fica legal para daqui a pouco ela cai, outra vez, e vai se formando então o círculo vicioso, criando a tolerância que nós comentamos e caracterizando então o vício. Então o indivíduo que usa cocaína, ele nos primeiros momentos ele tem a sensação de prazer, né, que é a euforia. Só que depois, em seguida, ele tem a depressão, foi o que nós falamos aqui. E dentro desse quadro ele tem as psicoses. Ele começa então a imaginar que o colega quer matar ele,
que o guarda que está passando lá na rua está passando só por causa dele, que está vigiando ele. Então é comum ver as pessoas usuárias desse tipo de sal, de droga, agitadas assim, sabe, preocupadas com alguém, não sei quem, nem onde, nem quando. E as pessoas nesse estado acabam provocando mortes, tragédias até. Recentemente, como eu disse na palestra anterior, um indivíduo usuário de cocaína no Rio Grande do Sul matou a mãe com 20 facadas. Eu gostaria que vocês calculassem 20 facadas. Mas 20 facadas uma pessoa correndo demora muito tempo para você dar. Agora imagine assim, hein? Olha aqui, isso aqui é uma pessoa, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine chegar até 20. Será que não deu tempo da pessoa ter noção de que ele estava assassinando a mãe dele? De que ele estava cometendo ali uma tragédia? Vejam o poder de ação dessa droga no sistema nervoso central. Tira realmente a pessoa da sua personalidade, da noção da realidade. É assustador. É assustador. Fora isso, uma dose mínima de cocaína pode ocasionar um problema de taquicardia. Por favor, por gentileza. Um problema de taquicardia, ruptura da aorta, nessa veia do pescoço, ela acaba arrebentando e a pessoa morrendo. Um rompimento do ventrículo, né? Aqui do coração, que nós temos um septo no coração. Sabe esse ossinho mole que tem aqui no nariz? Tem dentro do coração. Se o coração acelera demais para jogar o sangue, bombear demais, ele acaba estourando, ele não aguenta a pressão. E aí você acaba morrendo. Às vezes porque quis experimentar a tal da cocaína, esses 5 minutos de prazer que leva à loucura, leva à desavença familiar, leva à morte. Quantas mães não ficam orando para ter os seus filhos que estão em manicômios, que estão na rua, que estão desaparecidos, ou que são a desgraça na família pelo uso e abuso de droga? Quantas namoradas não gostariam de ter o seu namorado livre desse pesadelo? Quantas esposas não gostariam que seus maridos fossem saudáveis para serem exemplo para os seus filhos e para poderem viverem mais o amor que muitas vezes se perde em detrimento do álcool e dessas drogas? Quantas oportunidades de ser feliz é jogado fora por causa dessas porcarias que são colocadas cada vez no noticioso na nossa frente? Temos que refletir sobre isso daí. Alguma pergunta? Alguma pergunta com relação à cocaína? Então nós vamos falar de um subproduto da cocaína, que é o crack. Vocês já ouviram falar do crack também, não é? Muito bem. O crack, já diz o nome. Ele chama crack pelo barulhinho que ele é feito ao ser fumado. Crack, 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 crack. Então é o crack. O crack é uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio. Essa mistura, mais uns outros ingredientes, mais uma formulazinha, acaba se derivando, acaba sendo umas pedrinhas, igual aquelas pedrinhas de aquário, aquelas pedrinhas de areia, sabe, bem pequenininha, amarelinha. Umas são amarelas, outras são brancas, outras são marrom. Essas pedras, elas são inflamáveis. Eles falam pedra mesmo, pedra de crack, vocês já ouviram falar sobre isso. Elas são inflamáveis. Então o indivíduo fuma aquilo. Ele coloca num cachimbo e acende e aspira aquilo, aquela fumaça. E aquela fumaça, em 10 segundos, está no cérebro dele, é todo o componente, toda a ação da droga, destruindo o seu cérebro, destruindo o seu corpo. O crack, ele mata também em 3 meses de uso, se o indivíduo não morrer antes, por outros meios. Alguém mata ele é atropelado, ele se suicida a si mesmo. Se suicida a si mesmo, tá bom, né? Então, ele perde totalmente a noção. É comum os craqueiros, né? Eles começam a fumar a droga, estão todo mundo conversando normal, daqui a pouco ninguém mais se fala, eles fazem só sinal.
Medo, tenho medo enorme. Se cair um pau na rua, o nego sai correndo para outro canto aqui, sabe? Daí então acontece as tragédias. Por quê? Porque ele está no estado paranoico, por isso que eles falam noia. Eu estou noiado. O viciado fala, eu estou noiado. Entendeu? Sabe por que ele está noiado? Porque ele não está no estado normal, ele está paranoico. Então ele ouve e vê coisas. É uma droga assustadora e que a pessoa, se não morrer na fase inicial do uso, depois vai ter problema de pulmão, né? Vai expectorar mucos negros, porque ele inala fumaça também, ele aspira a cinza que é colocado junto para fumar aquilo. Ele acaba tendo câncer de garganta, ele acaba tendo N problemas de saúde, em detrimento de 5 minutos, não sei do que, não sei se isso pode ser prazer. Alguma pergunta com relação ao crack? Pois não. Se na primeira vez que ele fuma, já causa... Como é que é? Olha, a primeira vez... Vou falar um negócio aqui. Veja bem, todos nós nascemos com uma quantidade de neurônios. Então, eu acho que eu não estou nem usando o microfone, né? Nascemos com uma quantidade de neurônios, é verdade. Então, essa quantidade de neurônios, ela não é restabelecida. Neurônios não se cria pelo nosso organismo, ele não tem jeito de adquirir mais, não tem injeção de neurônios. De modo que, a cada noite que o indivíduo passa, normalmente, bebendo, ele vai ter 20 mil neurônios queimados, ele vai perder 20 mil neurônios. Se ele utilizar da cocaína, ele vai ter 30 mil neurônios queimados. E do crack, 40 mil neurônios. Sabe quantos neurônios você queima normalmente no estado sóbrio? 1000. Só 1000. Isso significa que ele exige demais do cérebro, né? A droga, ela libera neurônios em abundância e não dá retorno para eles, então o cérebro tem que queimar outro, e ele exige, e quando ele exige o cara tem que fumar mais, é química, ele cria dependência rapidamente por isso. Eu não sei se eu estou sendo claro, vocês estão entendendo? Ele acendeu o cachimbinho de crack, fumou e liberou 40 mil neurônios, não retornou, então o cérebro está ansioso, aí dá paranoia nele, aí começa a ouvir as coisas, começa a ter visões, a ficar com medo, aí ele vai lá, fuma outra pedrinha, e vai fumando, fuma o carro dele, a televisão dele. É comum as pessoas falarem assim, fumei a minha moto. Já houve alguns indivíduos que eu contatei, que me disseram assim, pois é, Alberto, por esse nariz aqui, passou minha televisão, passou minha geladeira, passou minha casa, passou até o meu apartamento. Porque ele acabou se comprometendo tanto com isso, se envolvendo de tal forma que todos os bens dele foram para fins de droga, se não para pagar acerto com polícia, para pagar advogado, para pagar traficante, para pagar extorsão, porque esse pessoal, quando usa droga, eles não têm sentimento, eles ficam vazios. Você acha que alguém que ama vai usar droga? Você acha que alguém que tem amor pelo próximo vai usar droga por si mesmo? Olha aqui, se eu não me amo, como é que eu vou poder te amar? Então, se eu não gosto de mim mesmo e estou me matando, eu não posso nunca gostar de você. Então, primeiro eu tenho que gostar de mim para eu poder depois gostar dos outros. Então, o crack, ele tem esse efeito devastador e na primeira dose já. Se você não tem uma parada respiratória, uma convulsão e morrer. E daí, tá todo mundo louco lá, vê você cair no chão e fala, ah, tá viajando. Pronto, talvez se tivessem tirado, a língua enrola, sabe? Se tivesse puxado a língua, feito uma massagem cardíaca, talvez estivesse vivo. Mas eles não ligam, porque o que vai importar naquele momento é queimar aquela maldita pedra de droga. Está respondido? Alguma pergunta a mais? Muito bem. Então nós falamos sobre o crack. Nós agora vamos falar sobre uma droga que também é estimulante e é encontrado com facilidade. No caso, os remédios para emagrecer.
Quantas vezes nós não nos deparamos com aqueles remedinhos que tem a tarjinha preta assim escrito: pode causar dependência física ou psíquica. E são vários: Inibex, Hipofagine, Lipode, Lipinan, Liponex, Lipomax. Esses remédios, todos à base de fenproporeno, são todos eles anorexígenos, tiram a fome. E o indivíduo começa a usar esses remédios aí para emagrecer e depois começa a se viciar, porque no primeiro instante ele pode ocasionar, porque ele é estimulante, uma sensação agradável, uma sensação de prazer, mas depois vem todos os sintomas desagradáveis com eles relacionados. São taquicardia, falta de apetite, insônia, impotência, tremores, convulsões e parada respiratória, parada cardíaca, morte. O indivíduo que utiliza a anfetamina, que é o sal, desses moderadores de apetite, acabam até morrendo por desnutrição profunda. Vai ficando magro e acaba morrendo. Então é um remédio, como todo outro remédio, só deve ser tomado com prescrição médica. Esse negócio do carinha chegar perto da gente e dizer assim: ô bicho, isso aqui dá mal barato, vamos tomar, a gente fica acordado à noite, com maior disposição, vamos pular carnaval, isso é bagatela, isso é bobeira. Você vai pular do mesmo jeito o carnaval, se você for com disposição e afim do ritmo mesmo, você vai. E podendo, inclusive, no outro dia contar a história. Porque usando esse tipo de droga, se você não morrer, você não vai nem saber o que aconteceu, com quem que você esteve e o que você fez. Já pensou que troço mais chato? Você acabar de acordar e olhar para o lado assim e ver um cara que você nunca viu? Você já pensou você acordar num hospital, de repente, com todos os seus familiares em volta de você, questionando o que aconteceu? O que aconteceu? Ela era ou ele era tão bonzinho, tão certinho, mas às vezes foi na onda, quis participar, quis ser aceito no grupo, né? E acabou utilizando aquela droga. Então, portanto, nenhum de nós precisa utilizar droga nenhuma. A única droga que nós precisamos chama-se amor. E isso a gente consegue facilmente, né? A única droga que a gente tem que ter é Jesus. É a droga melhor que tem. No bom sentido, é claro, né? Não no sentido pejorativo. Eu não estou aqui querendo comparar, longe de mim comparar Jesus com droga. O que é isso? Eu estou querendo colocar no lugar da droga algo que realmente nos dê prazer. Então, em vez de nós usarmos droga, nós temos que pegar e jogar futebol, ler um bom livro, fazer alguns amigos, fazer uma academia, fazer natação, pescar, viajar, namorar. Tem tanta coisa boa que você pode fazer sem utilizar droga. Para que utilizar droga? É comum nós vemos um indivíduo que usa droga sozinho. O cara normalmente que usa droga, ele nunca tem namorada. Se ele tem, não é namorada dele, porque ela também é drogada. Se ela é drogada, qualquer um que aparecer com um pouquinho mais de droga que ele, ela já vai, porque ela não gosta dele, ela gosta da droga. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E uma coisa muito importante: a droga mexe com o sistema hormonal das pessoas. Então, é comum você ver rapazes virando gay e moças gostando de moças. Aqui, não sei se vocês reparam isso, mas em Cascavel é bem nítido isso aí. Aquelas moças andando toda dura na rua, sem nenhuma pintura, sabe como é que é? Parecendo homenzinho. E os rapazes todos, né, daquele tipo. Por quê? Porque começou a ter uma disfunção no organismo dele, e isso é um relato científico, não é o que eu estou dizendo aqui para dar medo em vocês, não. Isso é comprovado cientificamente. O indivíduo que usa droga por um determinado tempo, além dele ter todas essas impotências, esses problemas do organismo, ele tem essas disfunções sexuais aí. Então tá, nós falamos então da anfetamina. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Pois não.
Liberação. Você poderia falar mais alto, por favor? Muito bem. É uma pergunta interessante. Olha, ela perguntou se uma pessoa que tem algum problema de vício, na fase inicial ou não, se tem condição de recuperar, de sarar, de sair daquela doença. Então vejam bem, não importa a fase que esteja, se você realmente desejar, você vai largar do vício. Existe cura, sim. Existe cura. Para algumas drogas, o indivíduo vai sentir uma falta daquele componente químico, mas pode ser suprido com outro. Aí então é o tratamento psiquiátrico. Mas tem também o tratamento psicológico, né? Tem Deus, porque normalmente quem usa droga se afasta de Deus. Então a pessoa que começa a frequentar uma religião, que começa a ver que realmente não existe outro caminho a não ser esse, que por mais que você pense, você vai ter que aceitar essa condição, porque o seu cérebro não lhe dá maior condição de pensar de onde você veio e para onde você vai, você tem que aceitar essa condição. Então, eu tenho Deus, porque eu não posso ter surgido do nada. E é um Deus que não dá para eu questionar quem fez ele. Normalmente a gente pergunta, quem é que fez Deus, não é? Nós não estamos aqui para questionar o Deus, estamos aqui para aceitar Deus. A partir do momento que você aceita Deus e Jesus, você tem uma grande possibilidade de estar livre disso, mesmo estando num alto grau de dependência. Aí depois, todos os sintomas de abstinência serão amenizados com outros remédios, que é para isso mesmo. Mas a pessoa pode tranquilamente, dependendo do grau de dependência dela, dizer assim, a partir de hoje eu não bebo mais, e não beber. Então, se você não quiser beber, ninguém vai pegar um 38 e meter na tua cabeça e falar, beba. Você vai numa festa, o cara vem com um copo de cerveja, não, muito obrigado, eu não bebo. Daqui a pouco, mas uma cerveja, muito obrigado, eu não bebo. No terceiro copo, fala assim, só um golinho, né? Não, você tem que ser persistente, fala assim, eu não quero, eu não bebo. Toma outra coisa, toma um suco, bata um papo, vai paquerar. É melhor do que se drogar e ficar. Olha, vão numa festa para vocês verem sem beber, não bebam nada. Eu sei que vocês não bebem, mas quem beber, ou tiver já tido essa experiência, não beba. Para você ver como as pessoas modificam. Gente, é notório. A partir da terceira dosezinha, o sujeito já faz assim na gravata, entendeu? E começa aquelas coisas, o cara fica mais vermelho, já fica mais dando risada à toa, o outro já começa a falar enrolado, entendeu? Já começa a olhar para a mulher do outro. Tudo isso acontece quando você está são, você observa. Mas quando você está lá no meio, você não observa nada. Então dá para a gente ver que nós podemos viver sem as drogas. E que é melhor estar sem elas. Ok? Alguma pergunta a mais? Ninguém tem mais pergunta nenhuma? Eu quero lembrar vocês que isso vai valer ponto para um trabalho, viu? Pois não. Uma pessoa normal, o que leva ela a beber, drogar, qualquer coisa? Bom, não é que quem use droga seja anormal. Quem usa droga é normal. Não é que é normal usar droga, mas ela é uma pessoa normal, ela não é uma pessoa doente. Ela passa a ser doente quando ela usa droga, né? E o que leva? Vários fatores. Na fase da adolescência, é a autoafirmação, por ser aceito ao grupo. O coleguinha tá com um baseadinho lá, tal, tá dando lá, fumando, aí o sujeito fala, fume é bom, ele vai na onda, significa ele vai porque o cara mandou, mas de repente ele nem queria, né? Às vezes na família, nas festas, nas confraternizações, rola bebida à vontade, tem bastante, é oferecido bastante bebida, e as pessoas ficam sem muita atenção para os filhos, e os filhos acabam provando, ou até mesmo os pais falam, dá um pouquinho para não ficar com vontade, olha que bonitinho, já é homenzinho, está bebendo. Então, esse é sinônimo de machismo, né? O cara beber, o cara fumar. E eu queria dizer para vocês que você, homem, e você, mulher,
Não precisa beber nem fumar para ser uma moça bonita, uma moça desejada, ou um rapaz aceito pelo grupo, ou desejado pelas moças porque você já é um homem. Não, existem outras formas de você provar que é homem. Justamente dizendo não a esse tipo de porcaria. Dizendo não a esse tipo de atitude, que é atitude de escora, é atitude de muleta. Você está usando aquele artifício para dizer que você é homem. Estão me entendendo? Então o sujeito pega, acende cigarro, eu sou homem. Ah, que é isso? Precisa muito mais que isso para ser um homem. Precisa não fazer isso. Então, macho é para, como eu disse de manhã, é quando a gente vai definir a sexualidade, né, o sexo, não a sexualidade, de um animal. Então a gente diz assim, no caso do jacaré, é jacaré e da jacaré, é jacaroa? Não é. É jacaré fêmea e jacaré macho. Então isso é para animal. Nós somos animais sim, mas racionais. Nós temos que ser homem na integridade. Nós temos que exercer a nossa cidadania, dizer não a esse tipo de indução. Quando alguém vier lhe oferecer alguma coisa, diga não. Você não está dizendo não à droga, você está dizendo sim ao amor do seu pai, ao amor da sua mãe, do seu irmão, dos seus colegas, ao amor futuro que você vai ter, aquele grande amor que você pensou, sonhou, aquele príncipe, ele existe sim. Existe essa vida maravilhosa, longe dos vícios, longe da droga. A droga só é sinônimo de coisa ruim, de tudo que é mal para a vida de uma pessoa. Alguma outra pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Os professores teriam alguma pergunta? Então tá, muito obrigado. Nós vamos passar para o próximo bloco. Nós vamos falar então, aqui é rapidinho, viu? Das drogas, nós vamos falar sobre a nicotina. O cigarro, além de ter a nicotina, tem monóxido de carbono, aquele gás que sai do escapamento do carro. Tem cádmio, que é o líquido de bateria de carro. Tem o betano, que é um componente de lixo atômico. Tem agrotóxicos. Tem vários componentes fora a nicotina. E todos esses componentes, que são na sua totalidade 250, eles são cancerígenos. A pessoa que fuma, além dela ter eu agradeceria se vocês prestassem atenção, mesmo porque pode o coleguinha não ouvir porque está falando, né? Então vamos lá. O cigarro, ele dá aquela sensação de prazer inicial, do fumante inicial, porque tem a nicotina, que nós já discutimos, já conversamos sobre. Agora, ele causa muito mais dano e não tem nenhum fim medicinal. Não serve para nada. O cigarro é o vício mais besta que tem. A pessoa fica fedida. Vocês já viram como é que fede a pessoa que fuma? Né? Então você se pinta, as moças se arrumam, se embelezam, os rapazes tomam banho, põem desodorante, coisa e tal, e vai, acende um cigarro, já chegou fedido na casa da namorada. Então o cigarro não tem, eu não vejo por onde o elemento possa continuar fumando para dizer que vai dar prazer. Nós já sabemos que não é sinônimo de machismo, não é sinônimo de homem. Aquelas pessoas que aparecem nas propagandas, às vezes nem fumam. Aqueles modelos e aqueles atores, às vezes nem fumam. Eles estão fazendo aquilo por dinheiro. E não é à toa que o Ministério de Saúde coloca aquelas observações que antes era só escrito, agora é falado também, que é para ver se entra dentro da cabeça de vocês. O cigarro, ele é cancerígeno, ele dá câncer nos lábios, na gengiva, na língua, na garganta, no esôfago, no pulmão, dá enfisema. Será que é legal ter falta de ar, hein? Você já pensou você dançando uma música e fala, para um pouquinho que eu tenho que usar a bombinha aqui. E põe a bombinha para continuar, porque você fumou e pela sua sensibilidade você acabou fazendo um quadro de enfisema e está lá com bronquite, está com um monte de porcaria, fora aquele catarro miserável que fica. Já pensou coisa horrível, aquele cara daquela catarada assim no chão,
troço feio, horrível. Sabe por que que ocasiona aquilo? É porque inflama os brônquios. E aquilo que sai é um muco da inflamação, ou seja, é uma forma de pus. Vocês estão me entendendo? Então o cigarro é algo assim que é vendido, mas é proibido vender para menor. E aquele menor que estiver comprando um cigarro ou bebida alcoólica, ou quem vendeu pode ser atuado por estar fornecendo, mesmo que gratuitamente, componentes que possam causar dependência física ou psíquica, fica enquadrado no Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no Código Penal, artigo 272. Só que, infelizmente, nós temos leis, mas não temos quem as faça com que elas sejam cumpridas, ou seja, não temos fiscais. Nós temos promotores, nós temos advogados, nós temos o fórum, mas não temos fiscais. Mas saibam vocês que for denunciado ao Conselho Tutelar, uma mãe denunciar que tem um indivíduo vendendo cigarro para o filho for de menor, aquele indivíduo vai ser multado. E se não ocasionar um crime mais grave, ele vai ser preso, se ocasionou algum dano àquela criança, àquele adolescente. Vejam o quanto é que as pessoas estão preocupadas com essa questão do álcool, a questão do cigarro e das drogas, no geral, por que não dizer. Bom, eu vou fazer aqui eu vou terminando, mas antes de terminar eu quero falar para vocês da maconha. Eu deixei para o final porque é uma droga que também está assim muito espalhada. A maconha é uma droga despersonalizante. Por favor, pessoal, eu sei que é cansativo, né? Tanto para vocês quanto para mim. Eu estou quase há 1h30 falando aqui, mas vamos fazer com que isso seja agradável, o mais agradável possível. Buscamos aqui então uma forma de prazer, que é o conhecimento. Olha aqui, a maconha, ela é uma planta originária da Ásia, tá? O nome dela científico é Cannabis sativa, e o componente ativo dela, o alcaloide, é o tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. É um componente que tem essa planta, e ela foi trazida através dos escravos para o Brasil, assim diz a história. Então essa planta, ela é colhida, ela é prensada e vendida para ser consumida através de cigarros que são chamados de baseado. A pessoa fuma e ela tem um cheiro daquele perfume patchouli. Vocês conhecem o patchouli? Já ouviram falar? Então quando vão no boticário cheiram patchouli, que é o cheiro da maconha. A hora que sentirem esse cheiro, se afastem. Se afastem que tem alguém fumando maconha por ali. A maconha, ela ocasiona vários problemas similares ao do cigarro. O câncer, a efizema pulmonar, né? Os derrames cerebrais, fora as convulsões que podem, às vezes pequenas doses, como eu disse, porque você não sabe do seu organismo, né? Você está usando, pode dar uma convulsão em você. Ela causa também esse problema aí para os homens, um problema hormonal, no sentido de ter desejo pelo mesmo sexo, e para a mulher também, viu gente? E o que é mais importante nessas drogas todas aí que eu disse, é que vocês podem passar para o filho de vocês essa dependência química. Então, é comum nós termos nas entidades que cuidam de bebezinhos, filhos de pessoas alcoolistas, ou pessoas que fazem uso de drogas, já terem a síndrome de abstinência, já criancinha, 2, 3 meses, choram pela falta da droga. Pode uma coisa dessa? Vocês sabiam disso? Que existe maior possibilidade de um filho de um alcoólatra ser alcoólatra daquele que não teve o pai alcoólatra, daquele que não teve o pai drogado. Então nós precisamos atentar a esse detalhe. Nós falamos tanto em amor, a gente fala tanto, às vezes, em estar gostando de tal garotinho, ou a garotinha está gostando de tal garoto, mas esse amor aí, vamos questionar ele, qual é a amplitude dele, qual é o tamanho dele. E quando você tiver o seu filho, e você passar isso tudo para ele, será que você vai achar bom? O seu filho de repente nascer com deficiência física, deficiência mental, porque essas drogas, quando a garota está grávida e faz uso, acelera o coração, e o do bebê também fica acelerado, e aí pode se romper algum vasinho do cérebro, e ele nasce, às vezes, vivo,
mas só que com deficiência, não consegue às vezes nem se vestir, não consegue ser uma pessoa normal. E não porque ele não seria normal, por causa de você que usou droga. Veja a responsabilidade que vocês têm, não só sobre vocês, mas sobre outras vidas que ainda vão vir. É por isso que eu gostaria que vocês tivessem e levassem realmente esse assunto a sério. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ok, obrigado. Bom, nós já mencionamos que a cocaína é utilizada de várias formas, aspirada, né, fumada ou injetada. Então eles pegam essa droga, colocam numa seringa e injetam. Agora imagine, uma droga que mata, se você aspirar, imagine se injetar. Você nem tirou a seringa ali da veia, já está morto. Muitas pessoas são achadas nos banheiros aí da vida, caída lá no canto, com a seringa ainda na veia, porque não dá nem tempo de puxar a seringa, de tão rápido que é o efeito da droga. Existem outras drogas mais, mas na outra vez que eu vier aqui, nós vamos mencionar que é o squash, que é uma droga nova, é uma maconha de laboratório, e o êxtase. Também tem uma forma de droga aí que o pessoal está dizendo que está invadindo as escolas, que são as figurinhas. Eu pela manhã não mencionei, mas vou ter um novo encontro com aquela turma. Essas figurinhas, elas são às vezes colantes ou são transparentes, são de fricção. Mas essas colantes, para você colar, você tem que lamber. E quando você lambe, você pode liberar ali então o ácido lisérgico, o LSD, que é uma droga despersonalizadora. Eu não acho que possa ter nessa região. Em São Paulo dizem que já houve problema nesse sentido. Mas o que ocorre, na verdade, é que os traficantes estão vendendo de uma outra forma o microponto do LSD, que é uma coisinha mínima, é uma ponta de uma agulha, capaz, que não tem o cheiro e nem gosto, capaz de deixar a pessoa num estado assim alucinante e levar até a morte. Portanto, se vocês receberem algumas figurinhas por aí, joguem fora. Eu não acredito que um traficante vai chegar e dar uma figurinha dessa que deve custar 80, 100 reais, 50 reais, um microponto desse. Mas de qualquer forma, pode ocorrer, tá? Não, olha, eu questiono muito essa questão, viu, gente? Eles dizem assim, cuidado com a bala, que a bala tem cocaína, com isso ou com aquilo. Então vamos deixar, pelo horário, vocês têm que tomar ônibus, tem gente que tem que tomar ônibus aqui, né, professor? Tem gente que tem que tomar ônibus aqui, né? Agora já são 5 para as 5. Então nós estamos em cima da hora. Na próxima ocasião, eu pediria a vocês que formulassem perguntas, até como um trabalho de escola, tá? Depois de lerem também a cartilha. Um momentinho só, por favor, não acabou. Não acabou. Olha o pessoal do fundo aí, por favor, não acabou. Eu gostaria que vocês formulassem perguntas, até grupo de estudo. Já tem um subsídio do colégio, fora os outros autores. Tem o meu livro lá à disposição para vocês questionarem, tá? Para nós fazermos depois, no próximo encontro, ele ser mais produtivo a nível de pergunta. Por favor. Por favor. Tá, então, antes que eu lesse aqui, a moça alguém me perguntou a respeito desse adesivo. Então, vejam bem. Vocês, se receberem de alguém adesivo, joguem fora. Mas é muito questionável, sabe? Porque a droga custa caro. O elemento, ele tem um vasto campo de tráfico. Tem um vasto campo de consumidores para ele chegar e começar a envolver assim. A droga entra por outros meios. Entra a pessoa realmente sabendo que é droga. Olha essa figurinha aqui, ela tem um microponto aqui, vamos lamber e ficar doidão. Eu não acho que o cara chega e vai dar assim. Sabe por quê? Veja bem. Quem recebeu, não esquece quem deu.
os sintomas são desagradáveis, ele vai falar para o professor vai atrás daquela pessoa que deu. Quer dizer, a cadeia que ele queria formar rompeu-se no primeiro elemento. O traficante normalmente ele não usa, ele não é um elemento burro, ele vai viciar uma pessoa dentro do colégio para aquela pessoa ser o distribuidor dele. Bom, eu gostaria de agradecer o professor José mais uma vez por ter possibilitado o nosso encontro. É maravilhoso o colégio de vocês estar preocupado com essa questão, a todos os professores que nos deram atenção nesse momento, ao professor que esteve com a Câmara todo o tempo, eu não sei o nome dele, muito obrigado. Sibério, né? Sevério, isso. Ao professor Sevério, a Deus, e pedir que Ele nos abençoe para nos livrar desses males. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Gabriel.